Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News Curitiba para todo o Paraná neste sábado, 15 de fevereiro. Olha só, hoje estou recebendo aqui o empresário curitibano Patrick Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento, e que veio falar sobre um assunto que movimentou Curitiba essa semana, foi muito comentado, muita gente falou, perguntou, quis saber e ainda quer saber, que é a reabertura do Cine Lido, ali na Rua Emerino de Leão, no centro de Curitiba, claro que não mais como cinema, mas como uma grande casa de shows. Bom dia, Patrick. Bom dia, Bessa. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sempre um prazer. Abrir esse espaço aí na sua agenda para vir falar sobre essa notícia que pegou, de certa forma, os curitibanos um pouco de surpresa, né? Pois é, uma notícia boa, né? De surpresa, porque nós já havíamos planejado, vamos dizer, essa obra, esse projeto, a gente já vem planejando há muito tempo, né? Uhum. E no começo do ano, o meu sócio nesse empreendimento, ele acabou conversando com o ex-prefeito, e o ex-prefeito fez a notícia para a população. Rafael Greca. Isso, Rafael Greca, e foi ótimo, porque, de certa forma, veio com uma notícia, né, que viralizou. Né? Então, exatamente, viralizou. Mas a ideia inicial não era soltar isso já, então? Não, a gente tinha uma programação, né, de mídia, de assessoria de imprensa, enfim, a gente talvez já soltasse algumas imagens do projeto, alguma coisa mais detalhada, né? E aí a gente, né, se adaptou, mas foi ótimo. A gente acabou, né, trazendo tudo que a gente precisava trazer nesse momento. E tá lançado, né? O Cine Lido agora, o nosso projeto, o pontapé inicial tá dado, né? Inclusive na quarta-feira, né, agora, dessa semana, o prefeito Eduardo Pimentel esteve lá, fez uma visita, você, a sua mulher, a Malu, o seu outro sócio, o Bruno Neves, e o Bruno Neves, e o Jean Zambon. Que são sócios ali, vocês quatro, né? Sim. E o Eduardo Pimentel esteve lá, né? Fez uma visita ali, porque ele está com esse projeto né, de revitalização do centro de Curitiba, para atrair novos comércios, negócios, moradores e tudo mais, né? Dá uma repaginada ali no centro, né? Mas vocês foram a reboque desse projeto, ou esse projeto ele nasceu antes? Então, ele acabou entrando dentro desse projeto da prefeitura, né? Por uma coincidência de fatores, vamos dizer, né? Mas esse projeto, ele começou, na verdade, pela busca constante que nós, produtores, inclusive o próprio Jean também, da Seven, e o Bruno, temos por um espaço para poder desenvolver essa atividade de entretenimento. Né? Apesar de Curitiba ter grandes lugares, como a Pedreira Paulo Leminski, a Ópera de Arame, temos os teatros Positivos, o Teatro Guaíra. A Pedreira e a Ópera já são espaços administrados pela Planeta Brasil, né? Também pela Planeta Brasil, exatamente. Tá. Mas tem Teatro Guaíra, Positivo. Sim, e nessa classe de tamanho, vamos dizer, ali do Teatro Positivo, do Teatro Guaíra, onde a gente tem 2.000, 2.500 pessoas, a gente de fato tem uma deficiência de espaços em Curitiba para apresentações, né? Ou seja, a opção é realmente o teatro hoje em dia. Ou seja, se, por exemplo, o Pretenders, ele está vindo para cá, ele vai ser no teatro. Ou seja, o que é a diferença, o que é a nossa proposta? Que esse show, ao invés dele ser no teatro, ele aconteça numa casa de shows, onde você, além de você ter o espetáculo, você tem um serviço. Porque no teatro, muitas vezes, principalmente em shows longos, né, você tem ali 2 horas, você sentado, né, você não tem acesso a bebidas, você não tem acesso à alimentação, se você quiser, ou a conversar até com pessoas, porque o teatro geralmente... Ou os serviços são muito acanhados, né? Acanhados, exatamente. Então a casa, ela vem exatamente para suprir isso, e o que a gente observa muito nos shows que acontecem em casa, em festivais, é um outro comportamento das pessoas. As pessoas acabam circulando mais, acabam, além de prestigiando o show, conversando, encontrando outras pessoas. Então é um outro tipo de convivência social do que num teatro, né? E a gente vê essa necessidade em Curitiba, nesse tamanho de público, e acreditamos que o centro da cidade, né, até por essa revitalização que vem por aí, né, que já havia sido de certa forma... Eu imagino que o Eduardo Pimentel está muito feliz, né, porque ele mal lançou esse projeto e vocês vêm com essa ideia de
revitalizar o Cine Lido, que é um espaço que está fechado há muitos anos, transformar numa casa de shows, e assim no coração do centro de Curitiba. Né? O Eduardo de pronto nos apoiou. Ele apoiou o projeto de pronto. Por quê? Porque isso, além de ir aos interesses da prefeitura nessa revitalização do centro, também é um grande projeto que soma para a cidade. É um investimento, né, do poder privado na cidade que contribui, sem dúvida, para essa revitalização. Falando nisso, Patrick, qual é o investimento ali que vocês estão prevendo? Olha, então, a obra que a gente tem orçado está na casa de 10 a 12 milhões de reais. Certo. Porque o cinema está fechado há muito tempo, Há muito tempo. E ele requer adaptações, enfim, acústica, parte de ar-condicionado, readaptação nos aspectos vizinhança, que a gente que já tem vizinho preocupado com a acústica. Pois é. Mas eu acho que isso vai ser tranquilo, porque realmente a gente está bastante preocupado com esse quesito, né, da acústica. Porque ali tem muito prédio ainda, tem muito prédio comercial, mas residencial também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, veja, um dos objetivos da casa, inclusive, é isso, é a excelência no serviço, na sonoridade, na acústica, em todos esses aspectos que a gente prima muito, né, os produtores. Eu soube que o projeto, quem está fazendo ou vai fazer, é o arquiteto que faz o Rock in Rio? Isso, o arquiteto do Medina, ele chama João Uchoa. É um dos arquitetos, ou seja, que trabalha então com o cara eles. Manja tudo de acústica, muito. De tudo, né? Tudo que envolve de todos grandes esses shows, aspectos grandes que espetáculos. envolvem os grandes shows, exatamente. Legal. E as obras começam quando? Então, a gente já está em início dessas obras, né? Lógico que ainda numa fase preliminar de limpeza e de principalmente entendimento. Porque primeiro desmontar o que está lá dentro ainda, exatamente. Você sabe que isso é muito interessante, que a pergunta que já vem de cara é quando que inaugura? Então, a nossa pretensão é o primeiro trimestre, né, do ano que vem, 2026. Mas sempre lembrando, uma obra de reforma não é uma construção. Se eu tenho um terreno vazio e um cronograma de obra de uma construção do zero, né, a margem de erro ela é muito menor do que numa reforma. Sim. E você não tem a menor ideia do que você vai encontrar ali, né? Sim. Ou seja, tanto a questão de um prédio que foi construído em 1959. Né? Mas eu acho que vai ser uma obra muito bacana. Agora, por fora, ele vai manter as características. A fachada, a gente vai vamos fazer um upgrade nessa fachada já esse aspecto mais contemporâneo que a gente vai dar no imóvel. Eu passo ali sempre, né? Ali é meu caminho, estou sempre pelo centro, mas ontem não, desculpe, na quarta-feira eu passei ali e até vocês estavam ali bem na hora. Sim. Eu não sabia, eu estava indo num outro compromisso, né? Mas eu vi que estava aberto, tinha um movimento ali, um pessoal e tal, e eu vi que tá uma placa lá na frente, né? Cine Lido, Nasce uma Estrela, isso, 2026. Renasce uma Estrela. Renasce uma Estrela, né? Porque ele foi um dos grandes cinemas. Você é muito jovem, né? Você, não sei se você chegou a frequentar cinema de rua em Curitiba. Não, cheguei a frequentar o próprio Cine Lido. Eu vi Star Wars lá no Cine Lido. Olha só. E dizem que tinha a maior tela do sul do país, né? Você sabe quando essa história é assim, quando o Cine Lido ele foi inaugurado, lá em 1959, o projeto dele era completamente diferente. Ele só tinha uma sala de cinema, não eram duas. Então a gente buscou esse projeto original nos microfilmes da prefeitura. E é bastante interessante que ele é quase como se fosse um Teatro Guaíra. Ele tem um segundo balcão bem longo nessa construção original. Mas por qual motivo? Porque as telas antigamente elas não eram wide, né? Elas eram telas quadradas e ela ficava muito no centro da parede. Como o imóvel tem 18 metros de pé direito, eles colocavam bem no centro desse pé direito. Então você tinha tanto visão da parte de baixo quanto da parte de cima para a mesma tela. A gente vai utilizar um pouco desse conceito. Por conta do palco ele ser mais baixo, talvez a gente no segundo andar a gente não tenha o alcance total do plano, mas a gente vai ter grande parte do alcance para ter uma área também de visualização do palco. E essa era uma característica dos cinemas de rua de Curitiba, né? De ter mais de um... Tinha a plateia central, depois tinha um primeiro balcão, pelo menos, né? Mais um em cima. Lembra do Cine Astor, acho que era assim. Sim. O Plaza já não tenho tanta certeza ali, mas enfim, na Praça Osório. Agora o Lido fechou faz quanto tempo? Olha, ele sofreu uma pequena transformação logo que vieram os cinemas digitais. Isso acredito eu que devem ser há 18 anos atrás, mais ou menos, ou 20 anos atrás. Então você pegou mesmo? Peguei. Então essa transformação... os cinemas de rua, você lembra, todos fecharam, migraram para os digitais, para os shoppings, para as grandes redes. E, lógico, quando o imóvel começou a morrer, ainda tentaram readaptar
não conseguiram, daí ele ficou um tempo fechado, depois teve um projeto de fazer um bingo, não funcionou, aí depois teve um cinema adulto, também não funcionou, fechou, 15 anos fechado. Então o imóvel ficou 15 anos lacrado com o que sobrou lá do imóvel dentro do imóvel. A quem pertence o imóvel ali? É GTN o nome da empresa, né? Quem fez todo o trâmite conosco foi a doutora Luciane, que é a proprietária do imóvel, uma das proprietárias da GTN, e foi assim de pronto também comprou o projeto, né? Porque isso depende muito de todos os envolvidos, não só nós, os proprietários do imóvel, a prefeitura, patrocinadores, todo mundo tem que estar envolvido para o negócio dar certo, porque é um negócio de longo prazo. Né? Certo. E ali vocês fizeram, então, uma locação do imóvel? É uma locação de longo prazo, né? Bom, eu falei aqui no início, né, quando eu te apresentei, desculpe, o Patrick Cornelsen, que é o diretor da Planeta Brasil Entretenimento, uma empresa aqui de Curitiba. Foi fundada pela sua mãe, né? Pela Consuelo Cornelsen. 1986. Grande arquiteta, filha de um maior ainda arquiteto, né? Do Lolo Cornelsen. Lolo Cornelsen, seu avô Tem até uma história curiosa, assim. Ela, na época, a pretensão, e ela fez junto com o Lolo, inclusive, a pretensão não era fazer uma empresa de entretenimento. Os dois, num momento de folga, desenvolveram um módulo móvel de espetáculos. Então era como se fosse uma carreta que carregava, parecia uma carreta daquelas que entra um cavalo dentro, porque ela era alta. Mas era muito fácil de carregar. Então qualquer carro com reboque, imagine isso em 80 isso antes de 86 a Planeta Brasil foi fundada, mas antes tinha outra empresa que fazia isso. Você era recém-nascido. Na verdade, já era menino. Tá bom. E o que era o módulo móvel de espetáculos? A intenção, tanto o Lolo era muito visionário, minha mãe também sempre foi, era o que? Levar a arte e cultura para as ruas. Então esse módulo chegava, ele se transformava rapidamente num palco. Ele abria as portas, virava um palco, as varas cênicas subiam, tinha som, era um módulo autônomo, né? Inclusive pessoas, o Beto Bruel, que é um famoso iluminador, participou ativamente desse projeto e foi um sucesso. O Gilberto Gil, na época, levou para a Bahia, foi muito bacana. E quando encerrou esse ciclo, que ela acabou aproveitando a empresa para fazer as atividades culturais dela, as exposições, todo o agito cultural que ela sempre fez, e assim, depois, quando eu assumi a empresa já se tornou uma empresa de entretenimento ao vivo. E depois vocês assumiram também a gestão do Parque das Pedreiras aqui no Pilarzinho, que envolve ali pedreira, ópera de arame, né? Isso, na época que a concessão a prefeitura concessionou o espaço, nós buscamos um parceiro que já era um parceiro natural, nós fazíamos com eles o Lupa Luna em Curitiba, né, que era em parceria com a RPC, era um projeto deles, eu tinha uma pequena participação e fazia a gestão da produção, né, desse festival, e começamos a fazer alguns negócios juntos, José dos Pinhais, que era lá no Bioparque em São José dos Pinhais. E aí, nessa época, quando saiu a concessão, nós vamos entrar nesse processo? Vamos entrar. E a gente foi rapidamente, a gente entrou na concorrência e acabamos vindo a vencer e enfim. E hoje a DC7, né, que são os nossos sócios que administram o parque, nós temos uma participação dessa concessão, realizamos festivais lá, o Arung Day Festival, eu sou um dos sócios, né? Eu soube que você pretende reativar aquele espaço lá, voltar a fazer eventos lá? Qual deles? Lá no Bioparque? Então, o Bioparque, existe um projeto do Bioparque, um projeto imobiliário, né? Um projeto muito grande, inclusive. Só para contextualizar aqui para quem está nos ouvindo ou depois vendo no YouTube, é lá no caminho para o aeroporto, né? Isso. Um pouquinho antes daquele portal redondo ali. Isso. Né? Então, aquele espaço onde aconteceu o Lupa Luna e aconteceram vários shows, porque tem uma outra característica interessante. Você pensa que shows outdoor, né, que acontecem como na Pedreira Paulo Limins, que a gente está falando ali de 20 mil pessoas, ou num estádio de futebol, 40 mil pessoas, quais são os espaços que a gente tem? Os estádios de futebol, naturalmente, a Pedreira Paulo Leminski, e não existem mais iniciativas a céu aberto, por exemplo, para você desenvolver um evento de 2, 3, 4, 5 ou 10 mil pessoas. E o Bioparque era uma alternativa para isso, né? E esse projeto que a gente está falando, quem desenvolveu foi o arquiteto Fernando Canali, que é aqui de Curitiba também. Projeto lindíssimo porque ele criou um período de transição, vamos dizer. Porque a ideia da família, que é dona do imóvel, é fazer um empreendimento imobiliário grande,
Só que ali é uma área ambiental, então demanda muito tempo de estudo, projeto. E nesse meio tempo a ideia é quase que transformar como um parque, né, particular, onde existem várias atividades de entretenimento. Entendi. E também uma casa de alguns eventos corporativos sociais ali na frente do lago, porque é muito bonita aquela área ali, sabe? Sim. Uhum. Bom, voltando aqui para a casa de shows, ela já tem nome ou não? Tem, Cine Lido. A gente vai vamos manter o nome. Cine Lido. Isso. Cine Lido alguma coisa? Não, Cine Lido. Só Cine Lido. Cine Lido. Isso. Até porque é aquela história, né? Vamos num show hoje lá, então, no Cine Lido. É isso, né? É isso. Legal. A brincadeira, porque além de uma casa de show, nome, ela né? vai ser uma casa multiuso, né? Inclusive, a Planeta Brasil, a gente tem essa como é que é? Diversidade. A gente faz muita coisa diferente, assim. Festival, show... evento corporativo, a gente fez aquele Fuerza Bruta, não sei se você lembra aquela companhia argentina que veio para Curitiba, que fazia os espetáculos na água, enfim. Então, por essa característica que a gente acredita que o espaço ele seja multiuso também, Mas né? aí, ali no caso do Cine Lido, multiuso, além de shows, o que mais? Shows, eventos corporativos, eventos sociais. Tipo um centro de fazer convenções. um desfile. É possível porque o salão principal ele vai acabar ficando vazio, né? Ele tem um pé direito enorme, a gente tem ele todo funcional, eu digo turnkey, né? Ou seja, tudo funcionando. Eu tenho luz, eu tenho ar-condicionado, eu tenho som, eu tenho toda a operação de bar, ou seja, o cliente... Porque a ideia é o quê? É desenvolver uma agenda, né? Nós temos os sócios, nós temos grandes produtoras, né? A Planeta Brasil e a Seven, e a gente tem acesso a todo esse mercado de entretenimento. Então, nossa ideia é o quê? É desenvolver uma agenda própria da casa e, a partir dessa agenda, o que ficar ocioso, o mercado pode utilizar da forma que queira. Mas a prioridade serão os shows. A prioridade será a nossa agenda de shows. Nacionais, internacionais. Internacionais. E muitos shows que vocês mesmos trazem para Curitiba. Isso. A casa ela vai ter uma programação própria, diferente do Teatro Guaíra, que só os produtores vão lá e vão criar a sua programação do teatro e vão encher a agenda do teatro. A nossa casa ela é diferente, ela parte com uma programação própria e a partir dessa programação própria, os períodos que a gente não utilizar, a casa está disponível para E aí vocês já vão começar a aceitar reservas, assim, digamos, já para o ano assim que a vem? gente tiver com toda a parte digital, porque a casa, o projeto, ele tem diversas inovações, né? A gente pretende usar muito de tecnologia, porque é uma coisa natural, né? Muito a parte ambiental, porque hoje em dia você não consegue fazer mais nada que você não pense nisso, né? Então tem toda uma parte ambiental e de responsabilidade ambiental sendo desenvolvida em paralelo com isso e que vai desde as coisas mais simples, como captação de água, até um sistema de ar-condicionado diferente que não consome energia e que não é o ar-condicionado tradicional. Não é só aquele que tem o selo de, sabe? Vai ser projetado para isso por uma pessoa especializada, então tem toda uma série de... Assim que a gente tiver todas essas questões definidas e o projeto final da parte interna, porque ele já, né, é natural que ele vá sofrendo alterações, a gente já vai colocar a agenda à disposição. Tá certo. Bom, eu estou vendo aqui, né, até na própria matéria aqui que o meu portal postou essa semana no Grandes por Bessa, mas volto a dizer, foi um assunto que mexeu com a cidade toda, né? Eu soube que os comerciantes ali da região estão soltando fogos, né? Festejaram. Que ali estão abrindo alguns restaurantes novos. Sim, já abriram, abriu um restaurante, tá sendo reformado um outro restaurante. Assim como, né, dizia o mestre Jaime Lerner, né, a acupuntura urbana. Quando você coloca um equipamento desse porte num local onde está precisando de circulação de gente, onde está precisando de oxigênio, é natural que esse imóvel e que esse produto, ele oxigene aquela quadra, aquela região. E é muito positivo que os comerciantes entrem nessa carona, né? Estacionamentos, por exemplo. Como que os estacionamentos não estão felizes? Tem que estar felizes, claro. Pois eles vão ganhar um período novo. Os hotéis da região, todos os artistas vão ficar hospedados aonde? Né? Ou seja, a gastronomia da região, quem vai sair ali do cinema vai querer jantar fora. Né? Ou seja, é toda uma movimentação nova de um pedaço do centro que é maravilhoso. Meu escritório ali na Praça Osório, eu
Eu sou fã do centro, eu moro no centro hoje em dia. Eu também sou fã, eu ali. Moro no centro, eu tenho escritório na Praça Osório. Não moro no centro, mas eu frequento muito lá, faço fotos pro meu Instagram, gosto de... E eu acho assim que a gente pode, que isso vai contribuir para melhorar muito essa questão cultural do centro, porque isso pode desencadear em apresentações de rua, jazz, coisas que a gente, né, que a gente gosta, de música instrumental, coisas de bom gosto que a gente gosta de espalhar, né, de trazer para a população. Muito legal, muito legal. Então, ele vai ter 7 bares lá dentro, é isso? No projeto original a gente tem 7 bares, porque na verdade a ideia dos bares e dessa distribuição é que o cliente tenha, né, um rápido acesso, não tenha fila, porque é exatamente essa questão do atendimento que a gente prima, né, nos festivais que a gente faz. Nossos sócios também tem o Curitiba, eu tenho mais de 7 festivais, que a gente prima no atendimento desses festivais, a gente quer trazer todos esses produtos para dentro da casa, né? Legal. E esses 7 bares, eles vão, eles vão ser explorados por terceiros ou serão próprios? Como é que vai funcionar? Então, toda a operação da casa ela é verticalizada, né? Tudo é própria, né? Certo. É lógico, a gente vai ter parceiros, não tenha dúvida que a gente vai ter parceiros, mas o máximo de coisa que a gente puder ter própria numa operação desse tipo de entretenimento faz muito sentido. Até para vocês terem o controle de qualidade, essa coisa. Exatamente, toda. Porque essa questão não só do controle de qualidade, de entrega e quando você tem um projeto de longo prazo, né? Essa questão de entretenimento, nós nos espelhamos muito nos americanos. Eles sabem fazer entretenimento, né? A gente se espelha muito no que eles fazem. Então, se você vê o que é feito em Las Vegas, você vê o que é feito na Califórnia como um todo, como entretenimento, ou até mesmo na Disney, né? Você vê a questão do atendimento, de como que eles pensam. Eu acho que a raiz disso, ela se transporta muito para essas operações de entretenimento, sabe? Desse porte. Certo. Bom, a capacidade de público é para 2.800 pessoas, é isso? Então, isso é um ponto assim, a gente tem capacidade para até 2.800 pessoas. Nesse momento a gente não crava esses números entre 2.500, 2.800, porque existem ainda questões inerentes a projeto de corpo de bombeiros, de evacuação, enfim, e de aprovações e etc, mas é mais ou menos nessa faixa. Certo. E olha só, então, você falou aí dos festivais, né, que você já tem como é que fala, um portfólio aí bastante robusto aí, né? Vocês já trouxeram Coldplay, Metallica. Esses são os nossos sócios, a Seven. A Seven faz todos os shows internacionais. Ah, sim, a Seven. Esse é o braço né? Isso. Tá, nós, a Planeta, a gente tem vários festivais proprietários. O Arung Morretes Blues Festival, Curitiba Blues Festival, Arung Day Festival. Isso. Festival Crossroads do Dia Mundial do Rock, Carnavibe, Tribal Tech, são diversos festivais, que a Lenda, que é um festival que recentemente acontece em Morretes, tem movimentado o Brasil inteiro, não sei se você já ouviu falar, mas é um festival boutique, que acontece no Santuário Num de Aquário, em Morretes. Claro, não só já ouvi falar, como já divulguei. E o Lenda, ele tá aí despontando pelo Brasil inteiro, então são todos produtos proprietários que ao longo dos anos a gente desenvolveu. Ainda na matéria postada aqui no meu portal, essa semana, tem uma aspas aqui da Malu, eu ia falar Malu Mader, Malu Cornel, se é sua mulher. A ideia é entregar um equipamento voltado para a cidade que seja versátil e democrático, um conceito que Curitiba ainda não dispõe de um local amplo, extremamente bem localizado, de fácil acesso e com serviços de alto nível em alimentação, bebidas, entre outros. É isso. É por aí mesmo. Acho que ela resumiu bem. Resumiu bem, né? Exatamente. Olha só, então, muito bacana isso, hein? O Cine Lido, finalmente, né? Tá ali na rua Desembargador Hermelino de Leão, para quem não é de Curitiba, enfim, mas está sempre por aqui e gosta, né, de shows, né? Porque os grandes shows de Curitiba trazem muita gente do interior também, né? Não são só os curitibanos, obviamente, que vão, ou os moradores da cidade. Então, tá ali na rua Menino de Leão, a 2 quadras da Rua das Flores, né? Sim, sim. Entre a Carlos de Carvalho e a Cruz Machado. Né? Isso. São 2 ruas icônicas aqui do centro de Curitiba. Né? É um prédio bonito, quem passa ali hoje vê, né? Até uma fachada roxa, assim, né? E dá mais ou menos um prédio de uns 4 andares, mais ou menos. Exatamente, Então, olha só, Patrick,
Parabéns aí por esse. Obrigado, é um empreendimento de fôlego, né? É um empreendimento de fôlego. Acima de tudo, o empreendedor do entretenimento ele tem que ter coragem. Porque esses festivais que a gente fala, os investimentos são altíssimos. E você resolve esse investimento num prazo de 6 meses, mais ou menos, né? Uhum. Ou seja, você imagine o quanto risco isso envolve, né? E são investimentos É como o carnaval, né? Você tem que fazer todo ano, né? Exatamente. Você tem que... porque você vai consertando o que você errou, você vai cativando o público. E esses festivais, o interessante é que, você veja, alguns dos nossos festivais trazem 3 mil turistas de fora do Brasil. É uma coisa assim que é quase inimaginável. Né? É muito interessante isso. Bem bacana mesmo. E, sem dúvida, o Cine Lido ele vai começar a trazer algumas atrações que, às vezes, nós até nos desencorajamos de fazer exatamente por essas questões que eu falei. Por você não ter, por exemplo, outras receitas acessórias, como, por exemplo, a parte dos serviços. Né? Porque a conta do entretenimento, para quem não é desse mercado, ela não é uma conta muito fácil de fechar. Né? Tem todo um trabalho para que, às vezes, as pessoas perguntam, por que não veio tal artista? Não veio porque a conta não deu certo, né? Porque não deu certo para aquela ocasião, para aquele espaço. Então, é um espaço novo que vem para permitir que a gente consiga trazer atrações diferenciadas, né? Permitir que esse mercado funcione ali no centro de uma forma bem positiva, né? E por um longo período de tempo. Maravilha. Olha só, nosso tempo já chegou ao final aqui, mas quero agradecer muito a tua presença hoje aqui nesse Grandes por Bessa, nesse sábado, 15 de fevereiro, para falar aqui, né, para dar aqui mais detalhes sobre a revitalização, a reabertura do Cine Lido aqui de Curitiba agora como casa de shows, né? Como casa de que shows. Vai se chamar Cine Lido. Cine Lido. Bacana. Parabéns, Patrick. Parabéns aos seus sócios, né? Ao Bruno, ao Jean, a Malu, enfim. Não puderam estar presentes hoje, mas eu vou transmitir com certeza. Tá certo. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui mais esse Grandes por Bessa. A gente vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News, de volta sábado às 11 horas da manhã.